Olá, mulheres como nós, como vocês estão? Mais uma vez me coube aqui de Brasília trazer uma palavra para todas vocês. Quero agradecer ao convite, agradecer pela oportunidade, esse grupo maravilhoso que tem feito um trabalho extraordinário na vida de mulheres no Brasil afora, levando a palavra de Deus, fazendo com que a palavra de Deus entre nos lares e atinjam principalmente o coração de muitas mulheres. Eu sou grata a Deus por poder ter essa oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus, que é viva e eficaz e que transforma as nossas vidas todos os dias. E hoje eu gostaria de falar sobre relacionamentos frutíferos. Relacionamentos frutíferos. Um tema muito interessante porque relacionar não é tarefa fácil. Relacionar, ela requer que nós é, é, possamos dar mais de nós para o outro, relacionar com o outro, faz com que a gente possa se colocar no lugar do outro, ter bons relacionamentos e relacionamentos que possam produzir frutos, dá trabalho, é um trabalho árduo, mas é necessário construirmos relacionamentos saudáveis, porque nós sabemos que nós não fomos criadas para andarmos só. Se fosse assim, quando Deus fez Adão, ele não teria feito uma auxiliadora idônea para estar ao lado de Adão, auxiliando ele em todas as coisas, né? O homem foi feito para ter bons relacionamentos, relacionamentos que possam produzir frutos, porque o homem é um ser social. E aí eu queria desenvolver esse pensamento com você sobre relacionamentos frutíferos, falando um pouquinho lá de Gálatas 5, no verso 14 e 15, eu vou ler para você, que diz assim: porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficam se mordendo uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Olha só, né? O amor ao próximo é algo extraordinário. É um dos mandamentos do nosso Deus, amar ao próximo como a nós mesmos. Mas como nós podemos amar ao próximo se nós não estamos dispostos a nos colocar no lugar do outro, a estender a mão para o outro, a poder amar um ao outro, poder se doar dia após dia na vida do outro, do próximo, né? E nós temos visto tantas dificuldades de relacionamento no meio do povo de Deus e também dentro das famílias cristãs. Temos visto os pais, filhos que não se entendem, sogros, sogras, noras, pessoas que estão vivendo muitas vezes debaixo do mesmo teto, são da mesma família, do mesmo sangue, mas não conseguem desenvolver relacionamentos frutíferos e mais ainda, relacionamentos que possam redundar em glórias ao nosso Deus. Sabemos que construir relacionamentos frutíferos nos dias de hoje é uma tarefa muito difícil, é uma tarefa árdua, pois as pessoas estão cada vez mais egoístas, as pessoas estão cada vez mais preocupadas em si mesmas, estão em si mesmadas, as pessoas estão cada vez mais preocupadas em adquirir coisas para satisfazer os seus próprios desejos e elas estão pouco preocupadas em relação ao outro, em que eu posso fazer pelo outro, o que eu posso me doar para o outro, o que eu posso abrir mão para que o outro, o meu outro mais próximo, que muitas vezes é meu irmão, é meu marido, é meu filho, o que eu posso fazer em prol desse outro para que nós construamos juntos relacionamentos que possam frutificar para a glória de Deus. Desta forma, a palavra de hoje que eu escolhi, ela vai nos orientar justamente para evitarmos as destruições. Porque o que nós temos percebido na nossa sociedade, no meio da igreja, do povo de Deus, é que as famílias estão se destruindo, as famílias estão se degladiando, as famílias estão cada vez mais exercendo o autoritarismo, o ódio, a ira uns com os outros e elas estão se destruindo. Elas não estão praticando o que Jesus nos ensinou, que é amar ao próximo como a mim mesmo. Como eu posso causar um dano a alguém, né? Alguém que o Senhor colocou do meu lado, que é a imagem e semelhança do nosso próprio Deus. Dessa forma eu estou desagradando o nosso próprio Senhor, o nosso próprio Deus.
Imagine você, um casal, né, de marido e esposa, onde os dois se degladiam mutuamente, né, e não pratica esse amor ao próximo, porque amar ao próximo quer dizer trabalho, quer dizer doação, abrir mão, se colocar no lugar do outro. E nós fomos chamados justamente para vivermos na comunidade da fé, nós fomos chamados para viver na família da fé. E por meio de Jesus Cristo, nós fomos adotados, adotadas, nós não éramos ninguém e Ele simplesmente resolveu nos adotar, nos inserir nesta família. Né? Fomos inseridas como filhos amados do nosso Deus para poder pertencermos à família de Deus, pertencermos à família da fé. É bem verdade que existem famílias que estão se destruindo mutuamente, né? Existem comunidades da fé que estão se destruindo. Não são raras as vezes que nós estamos percebendo comunidades da fé que estão agredindo a outra comunidade da fé, estão em tantas disputas sociais, em tantas disputas de poder, em tantas disputas de quem é melhor do que o outro, quem tem mais poder, quem tem mais curtida, quem tem mais live, quem tem mais o corpo de membros maior, estão se esquecendo que todos nós vivemos para a glória de Deus e vivemos para o reino de Deus, que o reino é um só. Mas o que está acontecendo é que o reino está se dividindo e a própria palavra de Deus diz que reino dividido, ele não vai subsistir. Então o texto de Gálatas, ele está justamente neste contexto, parecido com o contexto nos dias de hoje, né? No contexto que nós estamos vivendo. São divisões, ódio, rivalidades, discórdias que com frequência nos leva à ira. Também vemos a inveja agindo, imperando de forma poderosa em nossos comportamentos, pois muitas pessoas tendem a ficarem tristes com o sucesso do outro. E nós vemos isso nos relacionamentos. Às vezes alguém, um amigo, um colega de trabalho tem uma ascensão no trabalho, ele é promovido e nós não ficamos contentes com aquela promoção e logo a inveja toma conta do coração e você faz a gentileza de se distanciar daquela pessoa. E isso não é produzir um relacionamento frutífero, muito menos um relacionamento que pode agradar o nome do nosso Deus. Porém, Paulo, ele nos diz que toda a lei se cumpre no amor ao próximo. Então, amar ao próximo como a mim mesma. Se eu não quero o mal para mim, se eu não desejo o mal para mim, se eu desejo o melhor das coisas para mim, amar ao próximo é desejar a ele tudo de bom que eu posso desejar a mim e muito mais ainda, né? Porque eu devo colocar o outro como superior a mim, diz a palavra de Deus. E a natureza da destruição de relacionamento, ela está justamente relacionada às obras da carne, né? Ou seja, devemos nos despojar das obras da carne. São as obras da carne que produzem todo esse tipo de sentimento sobre nós, de comportamento sobre nós. Ira, facção, dissensão, ódio, gritaria, brigas, dissensões de opiniões, tudo isso são obras da carne. E esse despojar é o mesmo sentido de você chegar em casa depois de um dia de trabalho, com as roupas sujas, com as roupas imundas de toda a vivência na rua, e você chegar em casa, tomar um banho, tirar toda aquela roupa suja e colocar vestes limpas, vestes cheirosas, limpinha. Então essas obras da carne, Paulo nos convida a nos despojarmos dessas obras da carne. Tirar a ira do nosso coração, tirar a inveja do nosso coração, tirar esse tipo de comportamento do nosso meio, liberar perdão ao outro, ao meu próximo, à minha família, os meus familiares, meu marido, meus filhos, meus amigos, né? Tanto para os de dentro de nossa casa, nosso núcleo familiar, como os da casa de Deus, como a casa da família da fé, daquela que nós fazemos parte. Liberar todo esse perdão para que nós possamos construir relacionamentos saudáveis e não nos destruir uns aos outros.
é despir da velha natureza. Paulo fala que quando nós aceitamos Cristo, aquela velha natureza ela precisa morrer todos os dias, ela precisa ser colocada, sepultada todos os dias, para que a nova natureza, a natureza de Cristo, a natureza que mostra as obras, os frutos do Espírito, ela possa sobressair em nós. É bem verdade que muitos de nós, o que tem ocorrido é que nós aceitamos Cristo, vivemos na igreja, passamos domingo após domingo na casa do Senhor, falamos no nosso evangeliquez, falamos nas mídias sociais, mas dentro de casa, nos relacionamentos uns com os outros, os mais próximos da nossa casa, que nos conhece bem, nós agimos com a nossa velha natureza, deixamos a nossa velha natureza sempre sobressair, principalmente as mulheres com tendências de gritaria, com tendências de inveja, com tendência de falar demais, de reclamar demais. Fica a dica aí, mulherada, não vamos deixar que as obras da carne venham prevalecer nos nossos relacionamentos, mas vamos permitir esse despojar e esse revestir de uma nova natureza, porque as obras da carne, elas destroem os relacionamentos. Por outro lado, para mantermos os relacionamentos frutíferos, devemos praticar os frutos do Espírito. Aí sim, os frutos do Espírito. Vivermos no Espírito, amarmos no Espírito, perdoar no Espírito, ser longânimos uns com os outros, amar ao próximo, né? Principalmente com os da nossa casa. Por fim, para alcançarmos a família que desejamos, né, para alcançarmos os relacionamentos frutíferos e que esses frutos possam glorificar o nosso Deus, nós devemos praticar algumas coisas simples, básicas, mas que nós muitas vezes deixamos passar. Principalmente sermos vigilantes, né? Nós mulheres precisamos vigiar mais, não permitir que as palavras, que as nossas atitudes destruam as pessoas. Nós mães não permitirmos, né? Falando aí um pouquinho dos filhos, já que estamos no mês de outubro e vocês estão falando sobre filhos. Nós, mães, precisamos ficar mais vigilantes com as nossas bocas para que nós não amaldiçoemos os nossos filhos, mas que nós abençoemos os nossos filhos todos os dias, para que a gente tenha cuidado com o que saia da nossa boca, que da nossa boca só saia palavras de bênção, porque a própria palavra diz que da mesma boca não pode jorrar bênção e maldição. Então, mamães, vamos ficar ligadas para que nós possamos ser mães vigilantes, abençoadoras, não mulheres que usam os lábios para amaldiçoar. Precisamos também ser mais constantes no amor, pois a vida em Cristo é marcada na prática do amor. Muitas vezes falamos de amor, lemos sobre amor, ouvimos tanto sobre o amor e a prática do amor. Como que está sendo a prática do amor na sua vida? Você tem praticado o amor? Você tem se colocado no lugar do outro? Você tem sido empática com as necessidades das pessoas, com os sentimentos das pessoas? Você tem demonstrado, você tem dito para quem você ama que você o ama? Você tem dito isso para os da sua casa, para os teus filhos, para a sua parentela, para um irmão da igreja? Muitas vezes uma pessoa só precisa ouvir que ela é amada. Ela precisa ser, ela tem aquela necessidade de ouvir que ela é amada. Precisamos praticar o amor porque Cristo é amor. E é a própria palavra que nós estamos lendo aqui em Gálatas, né? Que é esse mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. Porque se nós não amarmos, né? Vamos destruir nós com nossos comportamentos, vamos começar a nos degladiar. Outra coisa, sermos mais misericordiosas, lembrando que o nosso Deus é misericordioso. Quantas vezes nós temos relacionamentos com pessoas mais simples do que nós, como muitas vezes aquela secretária do lar que nos atendem, uma atendente numa padaria, uma pessoa na rua, e às vezes nós, com a nossa falta de paciência, de olhar nos olhos daquela pessoa, perceber as suas limitações, nós não exercemos a misericórdia. E Jesus, ele sempre nos mostrou em seu comportamento aqui na terra o quanto ele era misericordioso. Jesus tinha misericórdia com os humildes, Jesus tinha misericórdia com os mais pobres, Jesus tinha misericórdia com as pessoas. Jesus usava de dureza sim, com os religiosos, mas com as pessoas humildes, Jesus sempre estava ali usando de misericórdia.
Por fim, queridas, o que eu quero deixar hoje nesta palavra é que nós possamos ser humildes, pois o espírito orgulhoso jamais ajudará a construirmos relacionamentos frutíferos e que glorificam o nome do nosso Deus. Então, quero abençoar hoje a sua vida. Eu gostaria que você pudesse colocar diante de Deus, que você pudesse lembrar dos frutos do Espírito todos os dias e que as obras das tuas mãos, elas sejam obras marcadas pelas obras do fruto do Espírito e não da carne. Um beijo para você, fica com Deus e até a próxima.